Mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é A Gangorra da Fé. Gangorra da Fé. Nós, nesse mês de setembro, pastora Frane e eu, em oração, percebemos que Deus nos direcionava para conversarmos sobre crescimento espiritual. Será que a gente sabe mesmo o que isso significa na nossa vida? Será que, sabendo, a gente tem vivido isso? A gente tem se preocupado. Preocupado às vezes parece uma palavra estranha, mas isso tem consumido o nosso desejo de crescer. A gangorra, ela é um brinquedo interessante. As crianças gostam demais. E eu estava pensando, por que será que as crianças gostam da gangorra? Muito possivelmente, um dos motivos, porque a criança é tão criativa, mas um dos motivos deve ser porque ela consegue perceber o mundo de uma perspectiva diferente. Pequenininha como elas são, elas estão sempre olhando para cima. Elas estão sempre olhando para a gente numa perspectiva diferente. E na gangorra, ela de repente tem a sensação de que cresceu. É tudo que as crianças mais querem, crescer. Será que a nossa vida vive uma gangorra? Às vezes é divertido, às vezes é interessante, mas na verdade, apesar da gente se achar mais alto, não estamos. Na verdade, a gente foi colocado mais alto por outra pessoa, pelo peso de outra pessoa. Tantas vezes é assim mesmo que acontece. E não há um problema nisso, não é que seja errado. Deus trabalha assim mesmo, Deus coloca pessoas, Deus coloca mentores, Deus coloca pastores, Deus coloca homens, mulheres na nossa vida para que a gente realmente vá mais alto. Mas a intenção de Deus nunca foi de que a gente simplesmente subisse e descesse. Nós ainda estamos no rescaldo das emoções, dos sentimentos, da vibração, da emoção do nosso acampamento. Bom demais, não foi? Essa semana, a liderança da igreja se reuniu e a gente estava conversando sobre o que cada um sentiu no acampamento. E nos diferentes ministérios, nas diferentes áreas, as pessoas foram falando de como Deus tinha agido e de como é possível a gente perceber milagres. Milagres, literalmente. Quando a gente colocou no demonstrativo dos custos, a gente olhou, a liderança olhou e disse: não é possível que isso tenha sido feito com esses recursos. Milagres, literalmente. Eu creio no milagre material da multiplicação. Eu creio no milagre em que Deus nos dá sabedoria de momentos em que a gente não teria condição de saber algo, de fazer algo, e Ele nos alcança. Nós vamos conversar sobre um trecho em que Paulo estava se referindo a uma parte do povo de Deus exatamente sobre essa sensação. Quando a gente vem animado, quando a gente vem disposto a obedecer, disposto a servir. E assim como Paulo, nosso desejo como pastores é de que a gente continue crescendo e não simplesmente caia, não simplesmente desça, não simplesmente desanime. Queria convidar o irmão e irmã para abrir ou ligar seu aplicativo no livro de Filipenses, na carta de Filipenses, capítulo 2. Aqueles trechos que Paulo escreve que a gente fica assim: meu Deus, somente pelo agir do Espírito Santo, para um homem falho, sujeito às mesmas paixões que nós, escrever algo assim. Filipenses 2, de 12 a 16.
Talvez na sua Bíblia, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, mas você pode acompanhar em qualquer que seja a versão. Talvez na sua Bíblia haja uma descrição do texto dizendo assim: o desenvolvimento da salvação. Eu gosto dessa descrição. Ela não é palavra inspirada de Deus. Essas descrições que estão na Bíblia são para nos ajudar, não fazem parte do texto bíblico, mas elas podem nos ajudar. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, amados meus. Paulo não está brincando não, ele amava a igreja de Filipenses, era uma igreja que tinha um lugar especial no coração dele. Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa definição está boa para a nossa geração? Uma geração pervertida e corrupta? Então esse texto é para nós também. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Você já teve alguém sobre o seu cuidado, de mentoria, de discipulado? Como arde no nosso coração o desejo de que essa pessoa cresça, para que a gente saiba que a gente não se esforçou inutilmente. Assim era que Paulo estava pedindo para os filipenses, para que vocês se tornem assim. E ele começa dizendo: vocês me obedeciam quando eu estava aí, mas agora, muito mais agora, que vocês desenvolvam. Irmão, por um momento, vamos imaginar que a gente está ouvindo, não o pastor André, mas o apóstolo Paulo. Imagine a oportunidade, o privilégio de ouvir aquele homem. Eu tenho certeza que dava vontade de crer, dava vontade de servir, dava vontade de fazer. As pessoas tinham vontade de obedecer. Assim também nós, quando a gente está num momento de crescimento, quando a gente está alto, dá vontade, a gente olha de uma outra perspectiva, e dá vontade de servir, dá vontade de obedecer, dá vontade de fazer a vontade de Deus. E Paulo está pedindo: você entendeu? Assim como você obedecia, desenvolva a sua salvação, coloque ela para caminhar, coloque ela para jogo, coloque ela para funcionar. O que Deus nos deu não é para ficar simplesmente embelezando a nossa vida, não. A vontade de Deus não é que eu e você sejamos reconhecidos como pessoas maravilhosas, não. A vontade de Deus não é que as pessoas olhem para mim e digam: ah, olha como ele é isso, como ele é aquilo. Não. Aliás, a igreja precisa ser relembrada que todos que servem são simplesmente servos. É Ele quem faz. E Paulo diz aqui: é Ele quem opera em vós tanto o querer como o realizar. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, não é a palavra de outra pessoa que ministrar. É Deus que opera em você o querer fazer. E assim também é Ele que opera
o realizar. Nenhum mérito há, meu ou seu. É Ele quem faz. Não é à toa que a gente ensina, todo louvor é dele. Mas o que acontece? A gente está lá, animado. Tantas vezes na vida a gente já esteve animado. E aí a gente olha e, isso não é tão fácil. Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, estava andando sobre o mar. Certa vez um pregador falou: acho interessante como as pessoas gostam de enfatizar o fato de que Pedro olhou, viu a tempestade e começou a afundar. Quem não gostaria de ter no seu currículo: andou sobre as águas durante 30 segundos? Eu gostaria. Andei sobre as águas durante 30 segundos. E Jesus estava lá, quando Pedro começou a afundar, ele clamou. E o que o mestre fez? Veja que Jesus não precisou de um local firme para puxar a Pedro. Ele é o lugar firme. Quando a gente está lá em cima e a gente percebe o que é possível, quando a gente percebe o agir de Deus sobre a vida das pessoas, isso nos motiva. É essa a perspectiva que Deus quer. Ele nos quer crescendo. Tantas vezes a gente tem a sensação de que o fato de eu andar numa gangorra só machuca a mim. O fato de eu viver uma gangorra na minha vida espiritual só é prejudicial para mim. Não é. Essas cadeiras que estão vazias são consequência da nossa vida como uma gangorra. Porque se a nossa vida não for uma gangorra, as pessoas vão querer conhecer o nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Se a nossa vida não for uma gangorra, as pessoas vão precisar saber o que é que há em nós, porque a vida das pessoas é assim. Nós não conseguimos manter um nível de satisfação constante. O ser humano não é assim. É assim que nasce a cobiça, porque nada nos satisfaz, a não ser Ele. Enquanto não for Ele que a gente estiver buscando, nada vai satisfazer. Dinheiro não vai satisfazer, prazer não vai satisfazer, sucesso não vai satisfazer. A gente não pode viver do mesmo jeito. Há uma forma de viver sem viver na gangorra. Há uma forma de viver vendo todo dia o agir dele. É assim que é para ser. É normal. Deus coloca pessoas, a gente já falou sobre isso, coloca pessoas para estar perto da gente, para que a gente sinta que é possível. Só que há um ponto em que Ele quer que você seja essa pessoa. Você já foi abençoado por um homem ou uma mulher de Deus? Quem já foi? Levante a mão. Eu já fui muitas vezes. Deus quer que você seja esse homem e essa mulher de Deus. Deus quer que você seja essa pessoa. Deus quer que você seja essa pessoa que mantém as pessoas percebendo que Deus é real. Hoje, amanhã, no seu trabalho, no seu casamento. O seu casamento não é para ser uma gangorra. Se o seu casamento for uma gangorra, que diferença há dos casamentos das pessoas que não conhecem a Deus? A felicidade do seu casamento pode ser um instrumento para que as pessoas busquem o verdadeiro Deus. A felicidade do crescimento dos teus filhos é para ser um instrumento para que outros casais queiram trazer os filhos dele para crescer junto com Deus. Quando eu e você vivemos uma gangorra, meu irmão, minha irmã, as pessoas perdem a esperança de que Deus haja na vida delas.
A minha vida não pode ser uma gangorra, não é simplesmente pela minha salvação, é pela salvação de muitos. Eu influencio, você influencia. Quando eu e você somos observados, e a nossa vida é um vai e vem de experiências, de vales. As pessoas que estão sentadas perto da gente se desanimam. A nossa vida faz diferença. Jesus nos salvou para que a pessoa que está do seu, possivelmente quem está do seu lado é seu marido, seu filho, seu parente, esse também, a tua vida faz diferença para que as pessoas da tua família percebam que Deus é real. Elas te conhecem, é de lá que vem a fé, é percebendo. Não é à toa que Deus planejou a família como Ele planejou. Não é bom que o homem esteja só, e não é mesmo. A família é o local onde a gente treina para amar alguém. É para ser fácil amar alguém por quem você tem sentimentos gostosos. É para ser fácil amar alguém a quem você deseja. Deus fez assim, foi Ele que pensou. A gente faz diferença. E a gente treina na família para amar essa família maior. Mas às vezes é difícil, né? Porque cada um de nós tem um jeitão que mas é para ser assim mesmo. A gente vai treinando. Paulo fala sobre isso. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ele está falando para uma igreja que conhece a Deus e está dizendo assim: não murmure. Isso é outra coisa que acontece quando a gente está lá em cima e a gente olha a primeira. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando o mal não consegue nos vencer nas coisas óbvias, as coisas começam a ficar mais sutis. Quando as coisas óbvias já estão mais ou menos resolvidas, as coisas começam a ficar mais sutis. E a gente lá de cima olha assim: eu não estou conseguindo permanecer bem espiritualmente, porque afinal de contas aquele irmão não tem condição. Eu não consigo. A palavra do pastor não me anima mais. O ministério de louvor, puxa vida, a temperatura da igreja, a cadeira, tudo começa a ser desculpa para eu não admitir que eu é que estou descendo. Desenvolvei a vossa salvação. Sabe o que é desenvolver? Eu comecei a academia novamente, pela enésima vez, e tem uma máquina lá. Algumas das máquinas de academia, elas poderiam ser equipamentos de tortura, né? Se usadas de uma forma ligeiramente diferente. Tem uma máquina lá que chama desenvolvimento. Vocês conhecem? Quem é? Não tem uma máquina que chama desenvolvimento, Adriana? Desenvolvimento. Gente, o instrutor me passou um exercício dessa máquina de desenvolvimento. Eu estou com o bíceps machucado faz 2 semanas, porque eu fiz uma série naquele treco. Gente, mas ele me garantiu que desenvolver. Sabe o que é desenvolvimento? Cadê o Glenn? O Glenn está por aqui, Glenn. O Glenn está rindo ali, ó. Nem tinha visto que ele está rindo ali, ó. Tá vendo? Não, né? Se o Glênio sentar naquela máquina e tentar fazer a minha série, vai ser monótono. Vai ser.
Vocês imaginam o Glênio fazendo a minha série? Essa semana eu sentei numa máquina, a senhora que sentou antes de mim colocou 2 vezes o meu peso que eu estava usando. Eu tive vergonha e aumentei um pouquinho o meu peso. Mas não tem jeito, eu estava fazendo 40 quilos, ela fez com 80. Quando eu sentei na máquina, eu disse, não é possível, eu vou colocar pelo menos 50 aqui. Quase tive um treco. Se o Glênio sentar na máquina e fizer a minha série, vai ser fácil. Por quê? Porque a quantidade de vezes que essa pessoa já sentou numa máquina e fez exercício, ele tem mais tempo de exercício do que eu tenho talvez de ministério pastoral. Ficou fácil, desenvolva. E a gente se surpreende quando algum homem ou mulher de Deus consegue perceber o agir de Deus. Sabe por quê? Porque ele desenvolveu, ele cresceu. Deus não está pedindo para a gente simplesmente ficar subindo e descendo, Deus está pedindo para a gente crescer. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que essa igreja cresça, e os dons se manifestem de tal forma que as pessoas que entrarem pelaquela porta, Deus te fale o que elas precisam, e elas sejam abençoadas. E não é para ser difícil, é para ser tão fácil quanto o Glênio sentar na máquina e fazer o meu exercício. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu estou com medo de sentar naquela máquina de novo. Sabe o que é ter temor e tremor no desenvolvimento da tua salvação? É você saber que Deus tem planos maravilhosos para você, e você ter medo de não estar pronto para os planos que Deus tem para você. Desenvolva a tua salvação, sempre com a expectativa de que o que Deus vai te pedir é grande. Desenvolva, viva de um jeito que seja o que for que Ele pedir, você esteja animado. Eu não vou dizer pronto, porque aí é difícil, mas que você esteja animado para fazer, é com temor e tremor. A minha filha, ela tem 32 anos agora, mas ela já foi criança. E certa vez, vocês também têm, vocês também ainda usam Bíblia de papel? Bíblia de papel é legal porque a gente guarda, né, as coisas. E hoje eu estava pensando sobre isso, e eu sabia que eu tinha guardado esse desenho que ela tinha feito para mim em algum local, e eu me lembrava que eu disse, eu vou guardar num local para eu me lembrar, porque é um papelzinho, né? E eu não achei, desde ontem que eu procuro e reviro, eu tinha certeza que era nessa Bíblia. Aí eu parei e me lembrei, eu tinha colocado naquele trecho em que fala, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É o trecho de Nicodemos. Eu espero que esteja aqui. Vocês vão ver ele projetado também, vai ficar mais fácil. A Júlia fez quando tinha 3 anos. Ali, 3 anos. Lindo, não é? Eu acho que se você disser que não é lindo, você perdeu um amigo. Ela tem 32. Se ela me entregar um bilhete, um desenho parecido com esse agora, eu não vou ficar feliz. Porque eu espero mais dela agora. Agora eu quero um neto. Eu quero uma pessoa. Eu não quero mais um desenho. Eu estou praticamente todas as semanas pedindo. Eu quero
uma pessoa. Houve um tempo em que um desenho alegrava meu coração. Eu quero uma pessoa. Houve um tempo na tua vida espiritual em que um desenho alegrava o coração de Deus. Hoje em dia Deus quer uma vida. Você entendeu? Chega de entregar desenhos para Deus. Passou essa fase. Deus quer vidas. Deus quer frutos. Deus quer que a igreja cresça. Deus quer que a tua vida traga vida sobre as pessoas. Deus quer que as promessas que Ele declarou sobre as pessoas cheguem por um instrumento lindo que Ele preparou, que é você. É a tua vida. É a tua vida. Certo pregador contou uma história de que um menininho morava num prédio, e embaixo as crianças iam descer para brincar, e ele não estava em casa, e a criança estava lá, e ela queria descer, e ele ligou para o pai e disse: pai, eu queria descer para brincar, eu posso? Aí o pai fez aquelas checagens normais, né? Quem está lá? Que horas são? Você já terminou? Ok, você pode descer. 20 anos depois, essa pessoa estava numa faculdade, a 25 mil quilômetros de casa. 5 mil. 25 é muito. 5 mil quilômetros de casa. E ele ligou para o pai e disse: pai, tem uns amigos meus jogando bola lá fora. Posso ir brincar? E o pai falou no telefone: qual é seu problema? Como assim? O que eu fiz não valeu nada? Tudo que eu te ensinei? Tem certas coisas que você não precisa mais perguntar para Deus. Ele já te falou. Tem certas coisas que a gente precisa parar de orar, porque Ele já disse o que é para fazer. Aleluia, Jesus. Tem certas coisas que a gente tem que ter coragem de fazer ou deixar de fazer, e saber diferenciar um do outro. Aleluia, Senhor. Deus nos chama para crescer e dar frutos de uma vida madura. Deus nos chama para sair do mesmo lugar e crescer. Deus quer vida através de mim e de você. De mim também. Deus falou primeiro para mim nessa mensagem. Mas hoje Ele fala para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus, o que Ele nos fala hoje, para a glória de Deus.